Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de quinta-feira, o Senhor responde a Jó. Texto para a gente estudar, Jó capítulo 38, o capítulo 38 todinho é uma lição extraordinária, Deus falando com Jó e fazendo uma série de perguntas a Jó. Dentro desse texto de Jó 38, o que ensina sobre Deus, não apenas como Criador, mas como mantenedor de toda a vida. Se você for analisar, Deus ele começa fazendo uma série de perguntas a Jó. Diz assim: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que endurece os meus desígnios com as palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento, que ele pôs as medidas, se é que os sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel. Então, diante disso, vai uma série de perguntas sendo feitas ali para Jó com respeito à criação do universo, à criação do ser humano. Deus fazendo uma série de perguntas, dizendo onde vocês estavam quando isso foi formado, foi criado. Agora, a lição vem dizendo assim: muitos ensinam que a matéria possui força vital, que certas prioridades são comunicadas à matéria, que então passa a agir por sua própria energia inerente, e que os fenômenos da natureza são dirigidos de acordo com as leis físicas, nas quais o próprio Deus não pode interferir. Isso é a ciência falsa e não é apoiada pela palavra de Deus. A natureza é serva de seu Criador. A natureza testifica de uma inteligência, uma presença, uma energia ativa que opera em suas leis e por meio delas. O Pai e o Filho atuam de forma constante na natureza. Cristo diz: meu Pai trabalha até agora e eu também. João capítulo 5, verso 17. Infelizmente, como afirmado anteriormente, grande parte da ciência trabalha com base em pressupostos ateístas e materialistas. Portanto, isso significa que um cientista pode olhar para algo de extrema beleza e complexidade e ainda assim afirmar que isso surgiu por acaso, sem premeditação nem intenção. A ciência faz essa alegação o tempo todo. A vida na Terra, em toda a sua beleza e complexidade, desde as borboletas até os seres humanos, e é explicada como sendo somente o resultado de substâncias químicas que há bilhões de anos formaram por acaso uma vida simples que, mediante mutações aleatórias e seleção natural, evoluiu para tudo que vive, respira e se move hoje. A ciência, conforme hoje constituída, defende que a própria ideia de um Criador sobrenatural não é científica, uma vez que não pode ser testada cientificamente e, portanto, é uma noção com a qual a ciência não pode lidar. Esse pressuposto não é algo que a própria ciência ensina, mas é, em vez disso, uma posição filosófica imposta à disciplina pelos próprios cientistas. Entretanto, a verdadeira ciência parece ensinar o oposto. Toda a beleza e complexidade do mundo realmente aponta para um Criador. As Escrituras ensinam que Deus não apenas criou todas as coisas, mas também as sustenta. Isso significa que toda a verdadeira educação cristã em ciência teria que trabalhar com pressupostos radicalmente diferentes dos que a ciência em geral afirma. Inevitavelmente ocorrerão confrontos, principalmente no que se diz respeito à questão das origens. Então, isso é interessante. Deus, se você tiver tempo, leia Jó capítulo 38 e você vai analisar Deus falando para Jó justamente isso aí, provando a existência de Deus, mostrando que tudo é uma coisa muito organizada e que isso precisa de estar tendo manutenção. E a própria palavra de Deus fala que Deus, o Pai trabalha até agora e também o Filho trabalha até agora. Então, a forma como é apresentada essa estrutura, existe por trás de uma complexidade dessa, uma formação extraordinária, existe por trás um arquiteto e um Deus maravilhoso que fica organizando toda a sua criação. Então, que você possa meditar nessa parte da manhã, que Deus está conosco, e oremos agora. Senhor Deus e grande Pai, muito obrigado por essa mensagem.
Pedimos que o Teu Santo e Bom Espírito venha nos ajudar a sempre estar estudando a Tua Palavra e conhecer que o Senhor é o Deus soberano. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém.